que a gente poderia resolver esse sistema não intuitivamente? Que tu vê, né? A gente está usando bem intuição, né? Que daria para fazer uma solução mais bonita, assim, mais técnica, para não precisar fazer intuitivamente, certo? Mas vamos lá. A primeira coisa que é muito importante para te ajudar numa questão dessa é fazer aquilo. Tu pega a tua caneta, a tua lapiseira e vai em cada DDP, cada diferença de potencial, e faz uma setinha dizendo para onde que aquela DDP está empurrando as cargas positivas. A maioria já, pelo que eu vi, já consegue fazer a história dos opostos se atraem. Esse cara empurraria a corrente no sentido horário, esse no sentido anti-horário, esse cara no sentido anti-horário e esse cara no sentido horário. Os indivíduos que estão injetando a corrente, empurrando as cargas elétricas para o mesmo sentido, é o A e o D, que se ajudam, enxergam isso? E o B com o C. O A e o B juntos possuem 8 com 20, 28 volts, empurrando a corrente elétrica no sentido horário. Já o B com o D possuem juntos 10 com 12, 22. Eles perdem. Já que eles perdem, eles não serão geradores, eles serão receptores. E quem vai definir a corrente elétrica é a equipe A e D. Então tu vê, esse cara vai receber a corrente elétrica boca abaixo, contra a vontade dele, esse também. Só disso a gente já sabe que esse cara é um gerador, esse cara é um gerador, esse indivíduo é um receptor, esse indivíduo é um receptor. Se isso fossem baterias recarregáveis, mesmo o objeto B sendo uma bateria, naquele momento ela é um receptor. Interpretação física, ela está carregando, enquanto as outras baterias estão descarregando. Concordam? Então tu vê, mesmo que isso aqui fosse uma bateria, naquele momento, a gente espera que as baterias sejam geradores, né? Mas como ela está sendo recarregada, a corrente elétrica está indo no sentido oposto do que ela está acostumada a empurrar, então ela é um receptor. Matamos, ó, descobrimos que os geradores eram A e D e que os receptores eram B e C. Já descobrimos também que o sentido convencional da corrente elétrica é o sentido horário. Já sabemos para onde é que a corrente elétrica vai fluir em todo o circuito. Mas ele queria saber a corrente elétrica no circuito. Cara, eu vou ter que dar um jeito de fazer esse circuito caber nessa equação, já que a gente está usando o coração. Esse V é a tensão elétrica, é quantos volts está empurrando a corrente elétrica no circuito. Esse cara empurra com 8, junto com o amigo dele que empurra com 20. Porém, os outros sujeitos estão empurrando no sentido oposto, quer dizer que é uma retirada de tensão. 10 para um e 12 para o outro. E essas resistências todas estão todas em série, porque a corrente elétrica que percorreu um dos resistores percorrerá os outros todos. Como a corrente é igual em todos os resistores, todos estão em série, e para achar um único resistor que faça o papel de todos, basta somar. Não esquecer do 40, só por ele ser um resistor externo, eu não posso ter preconceito com ele. 28 é a força eletromotriz dos geradores, menos 22 é a força contra-eletromotriz dos receptores. A soma das resistências elétricas, 50 ohms. 6 volts dividido por 50 ohms, teremos a corrente elétrica 3,25avos, ou fazendo a divisão 0,12 ampere. Cara, se eu fosse fazer do jeito técnico bonito, eu poderia chutar um sentido para a corrente elétrica. Se eu chutasse no sentido horário, esses seriam geradores e esses receptores. Eu acertaria, no final da conta o I daria positivo. Se eu chutasse a corrente no sentido oposto, esses seriam receptores e esses geradores. Só que na hora de fazer a conta final, o I ia dar negativo, mostrando que meu chute estava errado. Para fazer do jeito técnico, eu teria que montar uma equação para esse cara, uma equação para esse, uma equação para esse, R vezes I, uma equação para esse, uma equação para esse, e fazer que a soma das DDPs dava igual a zero. Cara, ia ficar um pandemônio se a gente fosse fazer bem tecnicamente, vai ficar bem bonito, né? Certo? E cara, sinceramente, para a gente focar no vestibular,
muito mais tu gastar menos energia e fazer intuitivamente, acredito eu. Mas não custa a gente fazer uma vez na vida uma na morte do jeito ninja, só para sentir o clima, né? Só para ver como é que é o jeito mais técnico de resolver. Mas antes vamos terminar as perguntas. E já que eu estou fazendo na unha, no coração, vamos continuar no coração. Na hora que eu fizer do jeito ninja, a gente faz mais bonitinho. Ele quer a tensão elétrica desse cara. Esse cara é um gerador, certo? Ele está gerando... Internamente ele gera 8 volts, mas ele perde alguma coisa também aqui, não perde? Quanto que ele perde ali? Vamos calcular. V igual a R vezes I. O R é 1 e a corrente é 0,12. 1 vezes 0,12 eu tenho uma queda interna de tensão de 0,12. Se o cara gera 8, mas perde 0,12, quanto que sobra nos polos dele? A tensão original, 8 menos 0,12. Então o VA deu 7,88 volts. Depois vamos usar a formulazinha para ficar elegante. Esse sujeito aqui é um receptor. Ele consome 12 volts para transformar em movimento, por exemplo, se for um motor. Mas ele perde alguma coisa internamente. Vamos ver quanto que ele perde além desse consumo, né? Quanto mais ele consome. V igual a R vezes I. O R é 3. E o I que o percorre é 0,12. Quer dizer que a queda de tensão foi de 0,36. Se ele consome 12 de maneira útil, força contra eletromotriz, e consome 0,36 de maneira inútil, o consumo total, ou a queda de tensão total entre os polos desse sujeito que eu chamei de C, portanto vou chamar de VC, é 12 mais 0,36, ou 12,36. Tudo na intuição. Agora vamos dar um toque de elegância para a solução. Fala, meu querido, desculpa, cara, eu vi que fez a na mão, demorei. O VA é a queda de tensão, né? Ou, nesse caso, o acréscimo de tensão daqui para cá, né? Eu vi que ele estava gerando 8. Só que ele estava perdendo alguma coisa. Isso, é só subtrair. Aqui era consumo e com consumo. Por isso que eu somei, para ver o consumo total, a queda total. Show. Eu que agradeço, parceiro. Não, é que o amigo perguntou, na hora que eu fui atender um colega na carteira, ele perguntou, professor, o que quer dizer com VA? Como eu chamei esse indivíduo de A, VA a gente entende que é a tensão nos polos dele, na entrada e na saída. Aí eu falei que às vezes o vestibular, para ser mais elegante, ele chama a entrada de ponto X, a saída de ponto Y, e em vez de pedir qual é o VA, ele pede qual é o VXY, ou seja, a tensão elétrica entre X e Y. Aí eu estava mostrando uma outra forma de fazer a mesma pergunta mais elegante, deixando bem claro que eu queria tensão entre os polos, certo? Ótima pergunta. Eu gosto é disso, do aluno detalhista, que ele vai no quadro ver uma coisinha feia. Professor, o que está acontecendo ali? É assim que se faz, meu querido. Galera sempre participando e ajudando aí a melhorar a aula. Vamos fazer do jeito ninja, só dessa vez. Só dessa vez vamos fazer do jeito ninja, e aí vocês vão adorar o jeito intuitivo. Vão adorar. E vamos fazer do jeito errado, para a gente sentir o que acontece se eu chuto errado a corrente elétrica. Eu olho para o circuito, estou com preguiça de pensar quem é gerador, quem é receptor. Tenho certeza que a corrente é assim. Tenho certeza que a corrente elétrica desse cara é assim. Só pode ser assim. Tá entendendo, né? Tô fingindo que é assim, beleza? Se eu faço esse chute, esse cara na minha mente vira um receptor, porque ele está empurrando a corrente elétrica no sentido oposto, né? Nós sabemos que a equação de um gerador é E menos R vezes I. E a equação de um receptor é E' mais R vezes I, certo? Como eu dei o chute errado na corrente elétrica, e esse cara é um receptor e não um gerador, a equação dele seria assim, né? Certo? Como eu chamei ele de VA, de sujeito A, eu vou dizer que o VA é força eletromotriz, 8, resistência interna, 1 vezes I. Não tem mais o que fazer. Montei a equação para o receptor A. Tudo bem? Aí eu olho para esse sujeito B e penso, esse cara está empurrando a corrente elétrica no sentido certo. Então ele é um gerador.
Se ele é um gerador, ele merece uma equação de gerador. Quem é o VB? Leia-se que VB é a tensão daqui para cá, ou a tensão nos polos. É a força eletromotriz, na verdade, verdadeira, a gente sabe que é contra, né? Eletromotriz, menos 2 vezes I. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Depois, esse sujeito também é um receptor. Desculpa, a corrente elétrica que eu chutei é assim, ó. Então ele é um gerador também, né? Já que ele é um gerador, a equação é a de cima. Quem é o VC? É 12 menos 3 vezes I. Finalmente, o elemento D também é um receptor, já que a corrente elétrica se opõe a DDP dele. Então, nessa hora onde eu estou enganado, eu suponho que isso é uma força contra-eletromotriz. E o VD fica sendo... quanto? Obrigado. 20 mais 4 vezes I. Montei 4 equações. 2 de gerador, 2 de receptor. Certo? Só que eu não posso me esquecer que nesse cara vai ter uma tensão também, né? Como é que é a equação da tensão sobre ele? Vamos dar um nome para ele. Vamos chamar de resistor E. Então, como é que eu faço a equação do resistor? É só fazer R vezes I. Como o R dele é 40, 40 vezes I. Tranquilo? 5 equações como prometido. Não importa onde é que tu vai começar o circuito. Pela lei de Kirchhoff, a segunda lei de Kirchhoff, estudada anteriormente, a gente viu que se a gente vai somando numa malha as DDPs, depois que eu somo todas as DDPs, quando eu chego no final da malha tem que dar igual a 0. Se eu partir desse ponto aqui, pegar esse ponto como ponto de partida. Ah, eu estou indo no sentido oposto, né? Então, peraí, eu venho seguindo por aqui. Como esse cara para mim era um receptor, concorda comigo? Ele é um receptor, né? Daqui para cá, na minha cabeça, vai ter uma queda ou um acréscimo de tensão? Se ele é um receptor, é uma queda de tensão, né? Se ele é um gerador, ele gera. Se ele é um receptor, ele consome. Concorda? Beleza? Nós sabemos que esse cara é um gerador, né? Porque a gente já resolveu o problema, mas ele está fingindo que a gente está confuso. Estamos fazendo no sentido oposto, só de propósito. Então daqui para cá vai ter uma queda de tensão. Que queda de tensão vai ser essa? A gente chamou de D, né? Concorda comigo? Só que é uma queda menos VD, né? Concorda comigo? Menos VD, esse cara é um receptor, né? Desculpa, é um gerador, né? Então é um acréscimo de tensão, né? Quanto de tensão que vai ser? Mais VC. Resistor é sempre menos, né? Sempre uma queda, não importa se eu estou indo num sentido ou no outro. Esse cara vai ser um resistor. Vai perder quanto ali? Menos VE, certo? Esse cara é um gerador. Mais VB. Mais VB. Finalmente, esse cara é um receptor menos VA. E já que eu cheguei ao ponto de partida, tem que dar igual a 0. Olha o desgaste emocional para fazer o negócio. Tão gostoso usar o bom senso. VB, VD, vamos ver como é que vai ficar. Menos 20 mais 4i. VC, quem é o VC? 12 menos 3i. Quem é o VE? Menos 40i. Quem é o VB? Esse aqui primeiro, né? 10 menos 2i. Menos, quem é o VA? 8 mais 1i. Isso tudo tem que dar igual a 0. Vamos ver se vai fechar. Menos 20, menos 4i, mais 12, menos 3i, menos 40i, mais 10, menos 2i, menos 8, menos 1i, igual a 0. Vamos ver. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? 10, menos 10, né? Com 40, menos 50i, menos 20, com menos 8, menos 28. E 12 com 10,
22 menos 28 com 10, com 22, menos 6 igual a 0. 50i menos 50i igual a 6, i igual a 6 sobre 50. Negativo, né? Certo? Putz, que cagada! Errei tudo, a corrente elétrica era no sentido oposto. Não errei tudo, só errei o sinal. E errei a análise, quem eram geradores, quem eram receptores, mas as equações continuam válidas. Ou seja, se tu quiser achar DDP nos polos, ele queria quem? VA, né? Quem é VA? Deixa eu ver. VA é igual a 8 mais 1 vezes I. VA é igual a 8 mais 1 vezes menos 0,12. Respeite o sinal da corrente. Tu errou a corrente, mas use a corrente com o sinal errado. Porque se tu consertar na marra, né, sem mudar as equações, se eu mudar o sentido da corrente elétrica, as equações de gerador e receptor vão mudar, né? Certo? Deixa a matemática fazer isso por ti, não vai fazer na unha agora. VA ficou 8 menos 0,12. VA deu igual a 7 ponto. Pô, ficou elegante porque eu usei a equação. Já estava com a equação pronta, né? Não fiz na unha que nem antes. Eu queria achar VC também, não é? VC, tá pronta a equação, ó. É 12 menos 3 vezes menos 0,12. VC ficou 12 menos com menos, mais 0,36. VC deu 12,36. Só que nós erramos o I, o sentido do I, e erramos a denominação de gerador e receptor porque chutamos mal. Mas vai ter questão de física que tu vai ter que iniciar com chute. Não tem como iniciar sem chute. Nem todo o circuito elétrico dá para prever para onde é que vai ser a corrente antes de resolvê-lo. Então, às vezes, vai ter que agir daquele jeito, chutar. Minha mãe mandou, acho que é para lá. Calcula, deu negativo? Não precisa recalcular tudo. Só na hora de responder, interprete corretamente. Certo? Que gostoso fazer intuitivamente, hein? Adorei ver as equipes dos grandão. Gerador, a equipe que perdeu, receptor, soma os geradores, subtrai os receptores, acha o resistor equivalente, V igual a R vezes I. Muito mais gostoso do que ficar se matando e montando um monte de equação. Certo? Mas por que o andar negativo está errado? Não é que o resultado está errado. A única coisa que nós erramos foi a corrente elétrica. A gente supôs, na hora de resolver, que era essa corrente. A gente fingiu, né, propositalmente, que era no sentido oposto. E eu só quis mostrar para vocês que continua dando o mesmo resultado. Só que esse sinal negativo é o indicativo de que teu chute da corrente foi errado. Eu supus que aqui estava mais... Exatamente, eu supus que a corrente elétrica ia fluir num sentido, a matemática me mostra que eu escolhi o sentido errado. Ou seja, se eu disse que a corrente é para lá e deu menos, o menos a gente interpreta no sentido oposto, né? Então a corrente verdadeira é no outro sentido, certo? Altas questãozinha essa, cara. Eu recomendo do jeito intuitivo mesmo, certo? Se tu tem mais pretensões aí, quer começar, né? Almeja um tipo de questão um pouco mais elaborado, aí sim eu te convido que tu faça através das equações, mais bonitinho. Usamos a segunda lei do Kiki, né? Do Kirchhoff. Usamos a segunda lei do Kirchhoff, ficou mais bonita a solução. Mas eu te confesso que na UFSC aí tu detona usando o bom senso, certo? Muito bem. Porra, que essa questão deu pano pra manga, hein, cara? Jamais imaginei que a tua questão fosse abrir, né, para outras coisas tão legais. Adorei. Pede mais uma, meu querido. Dá tempo ainda?